Nossa gravação. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estarmos juntos aqui, um prazer receber todos aqui nesse encontro, no nosso 16º Encontro de Direito Civil. Professora Caitlin, muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento para estar aqui conosco. É uma honra recebê-la em nossa subseção para tratar desse assunto que é o tema do dia, é a pauta do momento, né? Está em todas as conversas e a gente precisa discutir e conhecer muito mais para que saibamos como agir e o que é esperado de nós como operadores do direito. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Mariana Baroni, eu estou presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de Campinas e serei hoje a responsável por conduzir a mediação dessa noite. Eu quero lembrá-los desde já, para aqueles que ainda não sabem, que nós temos emissão de certificados, então daqui a pouquinho a Carol e a Andressa vão mandar aqui para vocês no chat o que precisa, quais são os dados que vocês precisam enviar para poder emitirmos os certificados. Depois a gente conversa já com a professora Caitlin como é que fica essa questão do envio desses dados para certificado. Enfim, eu vou passar a palavra para a nossa diretoria para que dê as boas-vindas também a professora Caitlin, depois volto, trago algumas reflexões e aí sim, finalmente poderemos ouvir os ensinamentos da doutora Caitlin. Bom, muito boa noite a todos. Meu nome é Luciana, eu sou a vice-presidente da atual gestão da OAB Campinas. É um prazer recebê-los para mais um evento, 16º encontro, né, pessoal, da comissão. Isso é muito importante e eu sempre costumo salientar, e faço isso novamente aqui, que a diretoria nunca conseguiria realizar tantos eventos se a gente não tivesse a ajuda das comissões temáticas, né? São vocês que nos auxiliam a entender os problemas relacionados a cada área, ver as demandas, né, as vontades de debater determinados assuntos. Então, sem vocês para expandir, né, essa nossa rede, esse nosso conhecimento, nada disso seria possível. Então, primeiramente, agradecer à comissão, na pessoa da Mariana, mas também a todos os membros que aqui estão, da doutora Maici. Muito obrigada por todo o trabalho desenvolvido. Agradecer também as nossas funcionárias, né, a Carol, a Andressa, a Miriam, que sem elas, né, eu costumo dizer, a gente também não conseguiria realizar, não estaríamos em todos esses eventos, né, Mari? Pelo menos se dependesse da minha geração, porque a gente não domina totalmente todas essas ferramentas. Então, sem elas, né, a gente não conseguiria realizar todos esses eventos. Agradecer também aos meus companheiros de diretoria, ao Daniel, presidente, Daniel Blixten, ao Ivan Castrese, tesoureiro, ao Cláudio Vieira, que está aqui, que é o nosso secretário-geral adjunto, e ao Paulo Braga, que é o nosso secretário-geral. Né? Sem eles, realmente, também a gente não conseguiria conduzir aí tantas incumbências que a gente tem na diretoria. Né? Então, é um prazer estar ao lado deles aí para seguir o nosso caminho de gestão. E agradecer à professora Caitlin por essa disponibilidade, pelo seu tempo, em trazer aí, dividir, né, compartilhar com a gente todo o conhecimento e as principais discussões do momento. Então, agradeço a todos, desejo uma ótima palestra, não vou poder acompanhá-la, depois eu vou ter que assistir no nosso canal do YouTube, hoje eu não vou conseguir acompanhar, mas desejo a todos uma excelente noite de debates, de discussão desse tema tão atual. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Cláudio? Bom, a Lu já fez a parte de complementar, eu também quero fazer minhas palavras da Lu. É um prazer enorme ombrear com a Lu, com o Daniel, com o Ivan Castrese e com o Paulo Braga, aí a administração da OAB Campinas, que é com esse suporte das comissões, como ela já falou, e aqui representado pela Mariana Baroni, né, que é possível realizar todos esses eventos, inclusive desse tema tão importante que nos dias atuais, né?
porque as pessoas têm muita curiosidade e a gente precisa realmente saber o que realmente essa nova lei que vem para ficar e que nós temos que atender. É por isso que nós vamos assistir essa palestra. Obrigado à professora, né, Caitlin, que vai nos hoje compartilhar o conhecimento, né, que nós vamos poder compartilhar. E eu quero fazer também um agradecimento aqui a todos vocês que se predispõem a assistir essas palestras, que nos incentiva a continuar realizando esses eventos. E hoje eu quero fazer, então, uma pessoa muito especial para mim, que está aqui hoje assistindo essa palestra, que é a doutora Aline Andrietta. A Aline Andrietta é a minha colega de turma da Faculdade de Direito, que ficava lá, eu tinha que ficar passando cola para ela durante a nossa brincadeira, né? Mas nós estudamos juntos, ficamos muito tempo durante a faculdade juntos, e é um prazer enorme quando eu vejo a Aline aqui, porque ela fica longe fisicamente, mas sempre está perto do meu coração, tá? É uma pessoa muito querida minha, então fico muito feliz também que ela venha participar dessa reunião. E eu faço em todos vocês, que realmente, quando nós realizamos algum trabalho da editoria e a gente vê que alguém está aproveitando, isso nos incentiva cada vez mais a trabalhar mais e nos melhorarmos a cada dia mais para que continuemos realizando esses eventos. Agradeço a todos vocês, a Gisele Zamboni também, que está todas as nossas palestras, ela está aqui, né? Então, Maici e todos vocês realmente são importantíssimas para a realização desses eventos e que nos incentivam cada dia mais. Obrigado, viu, Mariana? As meninas da OAB, né? Como a Lu falou, que cada dia mais tentam também aperfeiçoar as ferramentas que nós estamos trabalhando. Então, é muito gratificante participar disso. E por isso que eu gosto muito dos eventos da Comissão de Direito Civil, viu, Mariana? Parabéns a vocês por esse serviço maravilhoso que vocês realizam. Muito Bom obrigada. trabalho a todos, boas palestras. Então. Muito obrigada. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é, como eu falei, o tema do momento, ela foi aqui, a grosso modo, depois a professora Caitlin poderá me corrigir e aprofundar o assunto, baseada em, vamos dizer assim, 2 principais pilares: a proteção dos direitos dos titulares de dados e a criação de um ambiente que fosse propício e seguro para a circulação desses dados, de forma que esse primeiro princípio estaria ligado à privacidade, enquanto que o segundo diria respeito efetivamente a ter essa circulação de dados em um ambiente seguro, de tal sorte que as pessoas que estão circulando com os seus dados, que estão informando os seus dados, saibam como e para que eles estão sendo utilizados. Afinal de contas, se fizermos uma simples reflexão aqui, quantos dados nossos pessoais sensíveis nós não disponibilizamos diariamente na internet sem saber qual vai ser o uso e como ele vai ser empregado, não é mesmo? E aí tivemos uma série de debates e controvérsias acerca da lei e efetivamente tivemos a publicação no Diário Oficial na última sexta-feira, dia 18, da Lei 14.058 de 2020, sem a prorrogação prevista originalmente. Então, com a vigência da Lei 13.709 de 2008, ela teve, então, portanto, a sua vigência alterada e passou a vigorar desde a última sexta-feira. E com essas mudanças todas, vai prorrogar, não vai prorrogar, mas as sanções administrativas foram prorrogadas até o dia 1º de agosto de 2021, e como é que fica isso? Eu tenho que aplicar, eu não tenho que aplicar, o que eu preciso saber, e como eu, operador do direito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar os meus contratos de honorários, eu tenho que alterar a forma com que eu atendo meus clientes, como é que eu faço para atendê-los durante a pandemia, o que eu preciso falar para eles, o que é importante a gente saber. Essas são muitas das questões e das reflexões que nós trazemos para o nosso encontro do dia de hoje, que a professora Caitlin certamente
Estamos aqui para sugar todas as informações que a gente conseguir, né, professora? Enfim, sem me alongar, eu quero agradecer mais uma vez a todo o corpo da OAB, a essa diretoria maravilhosa que nos permite realizar todos esses eventos, esse time, né, que a gente criou e que é o que faz, é o que se torna, é o que se mostra o diferencial efetivamente da OAB. Quero agradecer as meninas da administração, sem as quais nada disso seria possível. Quero agradecer a Carol, a Andresa, a Bia, a Miriam, que são elas que proporcionam tudo isso, porque a gente está aqui tudo bonitinho aparecendo na câmera, mas por trás tem um trabalho muito intenso, muito dedicado delas para que tudo isso aqui esteja acontecendo. Então, sem mais delongas, para que a gente possa ouvir a professora Caitlin, eu vou apresentar o currículo dela e aí daremos início à exposição. Professora Caitlin Mulholland é professora associada do Departamento de Direito da PUC-Rio, coordenadora do grupo de pesquisa DROIT, Direito e Novas Tecnologias, coordenadora do livro LGPD e o Novo Marco Normativo do Brasil, que depois eu vou mandar o link para vocês aqui. É um livro interessantíssimo, imprescindível, que todos têm que ler, porque a gente precisa conhecer essas ferramentas, a gente precisa conhecer o que os nossos clientes têm de direito, até para que a gente possa informá-los e conduzi-los da melhor forma possível. E a professora Caitlin é também doutora em Direito Civil pela UERJ. Professora, sem mais delongas, eu passo a palavra à senhora, agradeço imensamente mais uma vez a senhora estar aqui conosco, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e do seu tempo. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, Mariana, por essa recepção tão carinhosa. Queria agradecer demais o convite que vocês me fizeram, que a Tati me fez, né? Minha querida Tatiana Muniz, eu não posso nem falar essas coisas, que aí eu já estou, né, afirmando aí minha idade jurássica, mas a Tatiana foi me orientanda de monografia na PUC do Rio de Janeiro. Tudo bem, eu comecei a dar aula com 15 anos de idade, então tá tranquilo, né, Tati? Mas eu queria agradecer Tatiana, Mariana, queria agradecer demais a Luciana pela recepção aqui na OAB de Campinas, à distância, porém próximo do coração, né? A gente está aqui, pelo menos a gente consegue se enxergar, né? A gente consegue olhar para a carinha até uma forma até mais carinhosa até de vez em quando, né? Porque a gente não está naquele auditório grande, não olhando para ninguém, aqui pelo menos a gente está vendo a cara de todo mundo. Então, eu queria agradecer demais o convite, sempre que vocês me convidarem, quiserem que eu participe de algum evento, eu virei com o maior prazer. Tá? Bom, o tema que a gente vai conversar hoje como a Mariana já introduziu, né? É o tema da hora, né? A gente tem uma legislação que já foi aprovada, né, há 2 anos, inclusive eu nunca, não sei, de repente vocês como civilistas podem me ajudar também nessa, mas eu não conheço nenhuma lei que tenha tido uma vacácio de 2 anos. Se alguém souber, compartilhe, por favor. Mas de fato, acho que a primeira observação que é importante fazer é que de semana passada de 2 semanas, né? Melhor dizendo, né? Desde que a medida provisória virou, né, a 959, se transformou em projeto de lei de conversão e foi enviada do Senado para sanção ou veto do presidente Bolsonaro, desde daquele momento as pessoas começou a cair a ficha, as pessoas começaram a entrar em desespero. Meu Deus, a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor. Bom, ela já estava aprovada desde agosto de 2018, em algum momento entraria em vigor. Né? Então, com essas indas e vindas legislativas, coisa também, né, na verdade, situação fática que eu nunca também observei, desses indos e vindos de vigência de lei, acho que foi pelo menos foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação dessa, em que a gente tem leis, projetos de leis, medidas provisórias, projetos de lei por cima de medida provisória, enfim. Primeira vez que a gente se deparou com uma situação dessas, que levou, inclusive, a uma série de indagações sobre a vigência, né, da própria lei. Mas tudo leva a crer, a não ser que a gente tenha aí alguém querendo inovar, mas tudo leva a crer
que a Lei Geral de Proteção de Dados, de fato, entrou em vigor na sexta-feira da semana passada, trazendo um certo alvoroço na sociedade que é desmedido, considerando que essa lei já existe há 2 anos, só estava em vacácio. Mas, enfim, estamos nós agora com uma lei plenamente em vigor e com alguns questionamentos importantes em vários âmbitos profissionais, né? Mas nós, como advogados, e eu acho que é por isso que é importante essa conversa de hoje, nós, como advogados, nós tratamos dados pessoais, nós somos agentes de tratamento de dados pessoais. Nós sofremos, portanto, eventuais sanções, inclusive administrativas, né, que a lei impõe aos agentes de tratamento de dados. Na realidade, né, isso é uma brincadeira que eu faço sempre, mas é uma brincadeira que a gente tem que levar a sério, da mesma forma que no Código de Defesa do Consumidor, né, todo mundo é consumidor e todo mundo pode ser fornecedor, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, todos nós somos titulares de dados e também podemos ser ou poderemos ser agentes de tratamento. No caso do exercício da advocacia, não há qualquer dúvida em relação à nossa inclusão como um agente de tratamento de dados. Então, o que significa isso na prática, né? Isso significa que a gente vai ter que se adequar às normas previstas da Lei Geral de Proteção de Dados, e essa adequação se faz primeiro através de uma compreensão da lei, da mesma forma, né, que a gente teve toda uma adaptação que foi realizada na década de 90, quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor e foi necessária a criação de uma cultura de consumo, cultura, né, sobre a proteção de direitos do consumidor, a gente vai ter que passar por esse processo novamente com a Lei Geral de Proteção de Dados para compreender a lei, entender no que ela se aplica à atividade advocatícia, identificar quais são os riscos decorrentes do tratamento de dados por nós advogados e perceber que nós teremos também atribuído determinadas responsabilidades caso ocorram os chamados incidentes de segurança, né? Então, quando a gente lembra, né, quando eu lembro do escritório de advocacia do meu avô, e provavelmente ainda existe isso, né? Eu me lembro de uns arquivos que eram de ferro, não era nem inox, mas aqueles arquivos pesados, verde, de ferro, que precisava 2 pessoas para abrir, com aquelas pastinhas penduradas, né? E os documentos dos clientes todos dentro de papel pardo, né? Todos catalogados em ordem alfabética. Não adianta falar que nunca viu, porque eu sei que todo mundo aqui já viu isso. E eu me lembro disso e era espantosa a quantidade de papel que tinha naquele escritório, né? Você ficava olhando em verdadeiro pavor com a devastação das florestas, na quantidade de papel que tinha nesses escritórios. Bom, de fato é que o meu avô, com arquivo físico, né, com os documentos dos clientes arquivados, né, nesse arquivo grande, né, físico, né, no seu local de trabalho, ele já era agente de tratamento de dados, assim como nós somos agentes de tratamento de dados, hoje advogados, quando a gente não tem esse documento físico, mas a gente guarda na nuvem, né? A gente tem uma série de metodologias, né, de guarda desses documentos em sistemas informáticos. Então, acho que essa é a primeira observação que eu acho que a gente tem que fazer, é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a toda situação em que existe o tratamento de dados, seja ela relacionada a um ambiente físico, seja relacionada a um ambiente virtual, tá? Isso é importante deixar claro, por quê? Porque a grande maioria dos debates que têm acontecido hoje, que vocês podem observar em webinars, encontros, artigos escritos no Jota, no Migalhas, né? Existe um enfoque muito grande, um peso muito grande, que é dado ao chamado tratamento de dados digital, ou tratamento de dados virtual. Essa
análise, evidentemente, é importante, mas a gente não pode esquecer que, do outro lado, a tabela Excel da Dona Maria da Birosca, que está pendurada no prego, né, do botequim, também é uma forma de tratamento de dados. E a ela também será aplicada de eventuais responsabilidades e sanções pelo tratamento daqueles dados e por um incidente de segurança. Tá? Então, essa é a primeira questão importante deixar clara, é o fato de que o tratamento não se refere somente ao tratamento digital, mas também ao tratamento físico, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma estrutura bastante didática. Ela não é uma lei muito longa, né? É uma lei que tem 65 artigos, então dá para a gente estudar a lei num dia, tranquilamente. Dá para ler, compreender e desvendar a lei num dia. E ela tem uma estrutura que é bastante didática. Eu diria que é uma lei que respeita o processo legislativo no sentido de levar, né, uma compreensão melhor da estrutura da legislação pela simples forma como ela se apresenta, né? Então, para começo de conversa, a gente tem alguns artigos, né, que são os artigos que eu chamaria de artigos fundamentais da lei, que são absolutamente necessários, cuja leitura é absolutamente necessária, imediata, que são o artigo 5º da lei, que é o artigo que traz os conceitos, tá? Que são os conceitos que vão ser utilizados, né, ao longo de toda a legislação, para que para que o intérprete possa perceber, né, quais são os conceitos que estão sendo utilizados. A gente tem ali, se eu não me engano, são 19 incisos no artigo 5º, trazendo os conceitos mais usualmente aplicados na lei. A gente tem o artigo 6º, que para mim é o artigo fundamental da lei, que é o artigo que traz os princípios que regem a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei principiológica, na essência, ou seja, é uma legislação que se fundamenta bastante nesses 10 incisos, nesses 10 princípios previstos no artigo 6º, e a gente vai identificar que todo direito que é atribuído a um titular de dados pessoais, ele vai se referir a algum dos princípios que são reconhecidos no artigo 6º. É muito didático, né? É muito interessante. O terceiro artigo que eu considero mais importante assim, para que a gente conheça de cara é o artigo 18 da Lei Geral, que é o artigo que traz, não é exaustivo, evidentemente, mas é um artigo que traz o reconhecimento de alguns direitos, dos direitos mais comuns, né, que vão ser concedidos aos titulares, como o direito ao acesso, o direito à oposição a tratamento, o direito à alteração ou correção de dados, o direito de requerer a exclusão do dado de uma determinada base. São direitos, né, que são já conhecidos e reconhecidos em outras legislações de proteção de dados anteriores, né? A gente tem que considerar que essa não é a primeira lei de proteção de dados, é a primeira lei geral. É a primeira lei que traz uma estrutura geral de tratamento de dados, né? Mas a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a lei do habeas data, a lei do cadastro positivo, a lei de acesso à informação, só para citar algumas que já se referiam à proteção de dados. Então, o Marco Civil da Internet. Então, a gente, eu chamo de novo marco normativo, né, no livro que eu coordenei, justamente porque é a primeira legislação que a gente tem no país que num corpo normativo só traz todas essas considerações conceituais, principiológicas, enumeração de direitos. Por isso que é tão importante que a gente conheça ela. Pois bem, então o artigo 5º, o artigo 6º e o artigo 18 são os em que há necessidade absoluta de conhecimento. Bom, e o que isso tem a ver com a nossa atividade advocatícia? Por que a gente tem que se preocupar? Primeira preocupação, como eu já inaugurei, né, como eu já me referi,
é o fato de nós, advogados, sermos reconhecidos como controladores, como agentes de tratamento controladores. Tá? A lei geral, ela traz, no artigo 5º, os conceitos importantes, como eu mencionei, e o conceito de agente de tratamento, né, como agente de tratamento, a gente vai considerar duas figuras que são primordiais na lei, que são o controlador e o operador. Tá? O controlador é o sujeito, que é tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, que ela é responsável para tomar decisões e determinar a forma como determinada base de dados vai ser tratada. Tá? Então, o controlador nada mais é do que o sujeito a quem o tratamento interessa e para quem o tratamento será realizado. Tá? O operador, de outro lado, é o sujeito, podem estar juntas, essas duas figuras podem estar juntas, tá? Mas o conceito é distinto. O operador é o sujeito que, de fato, concretamente operacionaliza os sistemas de gestão e administração da base de dados. É isso. Então, se a gente fosse pensar em termos de um escritório de advocacia, né, a gente teria o escritório de advocacia como o controlador e a IBM, por exemplo, ou outro, né, serviço de TI como o operador. Então, o meu escritório de advocacia, ele controla, porque os dados que eu mantenho no meu escritório, eles são mantidos para uma determinada finalidade, para alcançar determinada vantagem, né, para mim, e o serviço de TI, a IBM, outro terceiro que vai atuar na gestão de dados, é aquele que vai implementar um sistema de gerenciamento daquelas informações que eu coleto. Tá? Evidentemente, vamos supor que eu tenho um escritório, eu sozinha comigo mesma, né? Muito possivelmente, eu serei controladora e operadora ao mesmo tempo. Qual vai ser? Se meu escritório é um escritório pequeno, né, que tem poucas causas, por exemplo, ou causas eventuais, né, eu posso muito bem fazer todo o acompanhamento dos meus clientes e, portanto, dos dados pessoais dos meus clientes numa tabela Excel. A tabela Excel ou a tabela no documento Office é uma forma, é um instrumento para o tratamento de dados. Eu estou operando o tratamento daqueles dados que existem na minha base de dados, na minha base de clientes, através de um sistema arcaico, mas é o sistema que cabe a nós, né, advogados individuais, né, sem um custo muito alto. Tá? Então, que dados pessoais são esses? Né? Então, dito isso, entendido que nós somos controladores, né, é importante entender que dados pessoais são esses. Né? Primeiro, o conceito de dado pessoal é o primeiro conceito que vem no artigo 5º. Né? É o dado que se refere a uma pessoa humana, identificada ou identificável. Então, assim, todos os dados relacionados a pessoas jurídicas estão fora da proteção, do âmbito de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se refere exclusivamente a dados pessoais da pessoa humana. Ok? E aí a gente tem um conceito amplo, que é o conceito de dado pessoal, e um conceito mais restrito, que é o dado pessoal sensível, que é aquele que diz respeito a características particulares da pessoa humana que podem, ao ser tratadas, gerar algum tipo de discriminação ou decisão discriminatória, uma discriminação abusiva, né? O que a gente chama de discriminação abusiva. Rápido parênteses, existe discriminação não abusiva, legítima, quando, por exemplo, a gente tem os contratos de seguro que utilizam cláusula perfil e, através da cláusula perfil, se identificam os riscos relacionados ao seguro. Esse é um tratamento discriminatório, sem dúvida alguma, mas é um tratamento que é justificado pela finalidade, pela função contratual. Tá? Mas fecha parênteses. Então, a gente tem o dado pessoal e o dado pessoal sensível como objeto de tratamento de dados, tá? Que nós vamos ter, né, no nosso
domínio enquanto nós estivermos fazendo o tratamento desses dados. Agora, o que é tratamento? Então, a gente tem, de um lado, o titular, que é a pessoa humana, que detém esses dados pessoais, que por sua vez são aqueles que permitem a sua identificação. A gente tem, do outro lado, o controlador e o operador. E a gente tem a relação que é travada entre um e outro. O objeto são os dados, o agente de tratamento de um lado e o titular de dados do outro. Essa relação é o que a gente chama de tratamento. Agora, o que é tratamento? É uma enormidade de funções. Quais sejam? Desde a coleta inicial dos dados até a exclusão da base de dados, todo o ciclo de vida que a gente chama, né, dos dados, do tratamento, né, dos próprios dados numa base, todo esse ciclo de vida é considerado como tratamento. Então, para vocês terem ideia, coleta, né, e o inciso 10 do artigo 5º traz esse conceito, né, mas não é, mais uma vez, é exemplificativo. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, transferência, difusão, extração. É coisa pra caramba. São 20 atividades que a gente poderia considerar como tratamento de dados. Então, assim, só o fato de, na minha atividade advocatícia, eu receber dados, recepção, eu já estou incluída como um sujeito que trata dados, tá? Dados pessoais, né, que eu estou me referindo. Se eu utilizo esses dados, eu estou tratando esses dados. Se eu reproduzo, se eu distribuo, se eu arquivo, eu estou realizando tratamento de dados. Então, eu falando sobre tratamento, eu não tenho a menor dúvida que todos aqui já conseguem identificar no mínimo 10 funções que se realizam cotidianamente na atividade advocatícia de vocês, que se refere a tratamento de dados pessoais, sem dúvida, né? Bom, então, considerando que nós somos controladores e, eventualmente, operadores, considerando que nós temos lá obrigações decorrentes da normativa da Lei Geral de Proteção de Dados, o que a gente tem que fazer? Né? Porque não adianta eu virar para vocês e falar assim, gente, olha, a Lei Geral está funcionando, vocês são controladores, tem o titular de dados, vocês fazem tratamento. Todo mundo já entendeu isso, mas o que vocês têm que fazer? Né? A primeira atividade, que é uma atividade que eu chamo, sem brincadeiras, mas é verdade, né? É uma atividade de saneamento. A gente precisa fazer um trabalho, a gente vai fazer um trabalho que é preventivo, né, num determinado momento daqui para frente, né, tendo essa compreensão da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente tem que fazer um trabalho para trás, que é considerar, né, que nós já estamos tratando dados dos nossos clientes, dos nossos recursos humanos, nossos funcionários, dos nossos terceirizados, eventualmente, ou seja, de toda uma gama de relações jurídicas que são tratadas ou travadas para o bom funcionamento de um escritório de advocacia. Não é só dos clientes, é dado dos recursos humanos, né? Também, que a gente trata, se a gente tem um setor de recursos humanos no nosso escritório, ou na empresa na qual a gente advoga, para a qual a gente presta serviço de advocacia, aquilo ali já é tratamento de dados, só o fato de eu ter, né? Inclusive dados sensibilíssimos, porque no RH a gente tem dados de exames médicos que são eventualmente requeridos ou realizados, enfim, licitamente, legitimamente, não abusivamente, mas que eventualmente são requeridos, né? Mas então qual é o trabalho para frente é o preventivo. O para trás é um trabalho que eu digo que é um trabalho de análise de saneamento, que significa identificar nos processos, e aí o processo eu não estou falando do judicial, não, estou falando dos processos que a gente tem no nosso exercício advocatício, de quais dados pessoais nós utilizamos, tratamos, né, dentro daquela grande gama de atividades em que se encaixa, né, em que a gente identifica o tratamento. Então, quais são os dados que a gente possui? Se esses dados são pessoais ou se eles não são pessoais.
E a partir daquele momento, identificar, então, primeiro esse saneamento é identificar quais são os dados pessoais. O segundo momento é o momento que eu digo que é o momento da análise do gargalo. Então, eu identifiquei quais são os dados, quais são os riscos na manutenção e no tratamento desses dados, né? E aí, por riscos, a gente tem desde quem são as pessoas que têm acesso a esses dados, têm permissão de acesso a esses dados, quem são, onde esses dados estão armazenados, se é no arquivo de ferro fundido do meu avô, quem é que tem a chave daquele arquivo, né? Quem é a pessoa que tem a chave daquele arquivo, ou se é num sistema que é gestado digitalmente, quem tem a senha para acessar. E se alguém tiver a senha para acessar, essa senha dá acesso absoluto àqueles documentos, àqueles dados pessoais, ou é um acesso que vai ser escalonado de acordo com a responsabilidade que a gente vai atribuir àquele que acessa os dados. Então, por exemplo, o sócio de um escritório de advocacia vai ter acesso a todos os dados. Será que o advogado júnior precisa ter acesso a todos esses dados pessoais? Ou será que isso não é atribuir uma responsabilidade e aumentar um risco de um incidente de segurança, né? A secretária do sócio tem que ter acesso a todas as informações ou só a algumas informações? Então, isso não é fácil de responder e isso, na realidade, eu não tenho uma resposta assim a priori, mas isso, na realidade, tem que ser feito através de um serviço de saneamento, um trabalho de saneamento, de identificação dos dados pessoais que nós tratamos nos nossos escritórios, formas, né, os riscos eventuais de incidentes de segurança em relação a esses dados. E aí, por incidente de segurança, a gente normalmente usa um termo que eu não gosto muito, mas que é usualmente utilizado, que é o vazamento, né? Então, se existem riscos relacionados a esses incidentes de segurança, se o tratamento desses dados ele está sendo realizado de forma regular, né? Ou seja, esse dado que eu tenho na minha base de dados, ele precisa do consentimento do titular para estar incluído naquela base de dados, ou é um dado que não precisa do consentimento, né? Pode ser tratado sem o consentimento, né? Por exemplo, é um dado pessoal que se refere ao cumprimento de uma obrigação legal, ou a necessidade de um dado que existe ali, que eu estou tratando para o exercício regular de um determinado direito, inclusive judicial, inclusive contratual, inclusive numa arbitragem, né? Então, assim, eu preciso identificar as bases legais para o tratamento de dados, né? Se existe a necessidade, quais são os dados, se esses dados estão na minha base porque eles foram consentidos, né? A inclusão deles foi consentida pelo titular, ou se existe um outro fundamento permitido por lei para esses dados estarem inseridos, e a partir daí eu começar a fazer essa análise dos riscos, né? Que a gente poderia chamar de um relatório de impacto, que na lei se chama, né? De relatório de impacto ao tratamento e à proteção dos dados pessoais. A gente fazendo esse dever de casa, né? Olhando para trás, a gente permite que daqui para frente todo o nosso processo de recebimento de dados vai ser realizado de forma a permitir, né, uma adequação à normativa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E isso, enfim, não tem tamanha importância disso, né? Agora, eu estava brincando antes da Mariana abrir a nossa sala, mas é uma brincadeira que tem que ser levada a sério. A gente tem feito reunião com os nossos clientes, tem participado de arbitragens, né? Utilizando meios virtuais, né, para se reunir, né? A gente tem 2 dados sensíveis de cara que estão sendo armazenados, que é a imagem e a voz do sujeito. Então, são dados que podem ser utilizados como maneiras, como forma de discriminação, e podem, inclusive, ser utilizados para fins escusos, como a gente bem sabe, né?
Então, eu diria para vocês hoje, né? Qual é a primeira preocupação? Eu já tinha até falado com a Mariana isso mais cedo hoje. Qual é a primeira preocupação que a gente tem que ter com os nossos clientes antigos e para frente, tá? Os antigos também. É realizar uma alteração no nosso contrato, nos nossos contratos de honorários, já de cara, para inserir uma cláusula nos nossos contratos, estabelecendo a nossa obrigação, né, como contratados, de zelar pela proteção dos dados pessoais, eventualmente tratados na nossa atividade. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, necessariamente, é incluir essa cláusula nos nossos contratos de honorários. Tá? E, a partir daí, identificando quais são os dados que são necessários ou não, quais são os dados que a gente usa e, eventualmente, quais são os dados necessários que nós devemos ou não guardar, que são importantes que a gente guarde, que a gente continue tratando, para que a gente possa também estar em conformidade com os princípios previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, que são muitos, são 10 princípios, mas cujo o princípio, acho que mor, né, que rege a lei como um todo, é o princípio da finalidade. Eu estou tratando esse dado porque eu tenho eu tenho um interesse, né, um propósito legítimo para realizar esse tratamento. Esse propósito ele tem que ser específico, ele tem que ser explícito, ele tem que ser informado para o titular de dados, justamente para permitir que haja ali um conhecimento por parte do titular de dados que será realizada esse tratamento para esta finalidade. Caso a finalidade não seja concretamente alcançada, a gente teria aí uma violação da própria lei que gera responsabilidade. Gente, responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados é seríssima. As sanções administrativas foram para agosto do ano que vem. As sanções civis e responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados é a maior controvérsia, né? A responsabilidade civil é séria, é muito séria. Depois leiam com calma o artigo 42 e o artigo 44 e o 46 da Lei Geral para vocês entenderem. O debate começa da seguinte maneira: a responsabilidade tem natureza subjetiva ou objetiva. Já começa de cara aí. Tá? Quais são os elementos para determinar a responsabilidade do controlador? Porque quem responde, no final das contas, é o controlador, não é o operador. O operador operacionaliza, ele responde subsidiariamente, mas quem responde somos nós, controladores. Tá? Mariana, eu vou acabar por aqui, que eu já bati meia hora certinha, e aí eu acho que é legal a gente abrir para o nosso bate-papo, que eu acho que as dúvidas vão ser muitas, né? E já me agradecendo mais uma vez e me colocando super à disposição de vocês. Obrigada. Doutora Caitlin, muito obrigada por essa explicação tão profunda e tão serena, né? Essa visão geral que nos passou sobre a lei, mas não só, já trazendo inclusive a prática, né? Que é o que a gente se perde, às vezes eu entendi aqui o que a lei está dizendo, mas quais são os reflexos que efetivamente essa lei traz para o meu trabalho como advogada, né? Porque às vezes a gente fica assistindo passivamente e imaginamos que isso vai afetar as grandes empresas, como a doutora falou, mas não, nós já estamos sendo afetados, aliás, desde sexta-feira nós já estamos sendo diretamente afetados. Aqueles que quiserem fazer perguntas, podem ir mandando aqui no chat, eu vou abrindo o microfone de vocês, aqueles que quiserem fazer pessoalmente, vamos dizer assim, né, a pergunta, e aqueles que não tiverem disponibilidade, me mandem aqui, que eu mesma leio. Bruna, que inclusive é da nossa comissão, pode fazer a sua pergunta, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite, doutora Caitlin. Bom, eu gostaria que a senhora se manifestasse um pouco no que diz respeito à figura do DPO. Por exemplo, nos escritórios de grande porte, que tem um volume muito grande de tratamento de dados, tanto pessoais como sensíveis, existe a necessidade de a contratação de um profissional qualificado para isso, ou o escritório pode indicar uma pessoa que faça esse controle interno? Bruna, obrigada pela pergunta. Posso responder, Mariana? Já estou sendo super aqui
super carioca, entrando, respondendo, mas enfim. Bruna, obrigada pela pergunta. Então, o encarregado é uma figura que é super importante na lei, né? Mas não é agente de tratamento, isso é importante, né? Quem trata dados é o controlador e o operador. O encarregado é essa figura híbrida, né? Que se encontra na lei e que ele basicamente é o sujeito, a pessoa que vai ser indicada pelo controlador, não pelo operador, vejam, pelo controlador, com o operador, né? Mas não só o operador, mas parte, né? A iniciativa do controlador, para fazer esse meio de campo entre a atividade de tratamento desenvolvida pelo controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E os titulares, evidentemente, né? Então, ele é um dos vértices de uma pirâmide. Ele é basicamente o sujeito que vai ser responsável e responsabilizado, também importante, por toda a adequação de um determinado escritório de advocacia, por exemplo, no que diz respeito às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, o encarregado, e aí eu vou fazer, Bruna, uma pequena crítica, enfim, é uma crítica que vai bater, não vai fazer efeito nenhum, mas DPO, o DPO, não existe na lei, nós somos encarregados. DPO é algo que estão querendo que emplaque para poder vender curso de R$5.000 para vocês, de formação de DPO. É fato, assim, né? Então, dito isso... Caro mesmo. Dito isso, primeiro, importantíssimo isso, eu acho que é algo que tem que, na realidade, é um posicionamento da OAB federal, que eu acho que tem que ser agora, e das seccionais, para dar uma informação para a população de uma forma geral, para os serviços, né, para os advogados de uma forma geral, e para quem, né, contrata serviços advocatícios, que não há necessidade de treinamento e certificação em qualquer coisa relacionada à proteção de dados. Eu não preciso pagar $10.000 para ser certificado no IAPP. Eu não preciso ter uma certificação brasileira para me dizer que eu sei, que eu conheço a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não preciso ter sigla. Basta você conhecer a lei e saber atuar. Tá? Então, existe todo um mercado por trás querendo vender para a gente formação em DPO. DPO não existe, é encarregado. Tá? Eu sei, Bruna, que eu estou assim, lutando contra moinhos, né? Sou o próprio Don Quixote, mas é porque esse é um assunto que me diz respeito pessoalmente. Eu sou membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro, sou membro da Comissão de Direito Civil da Seccional do Rio de Janeiro, já trabalhei na Federal e esse tipo de mercado me deixa bastante preocupada. Tá? Então, somos encarregados e seremos encarregados. Tá? Então, o encarregado, ele não é um sujeito que vai ser indicado só para um escritório com uma banca de 400 advogados. O encarregado é uma pessoa que vai ser indicada por mim no escritório em que eu tenho mais 2 sócios. Tá? Mas quem é esse encarregado? Tem que ser uma pessoa externa? Não. Pode ser o meu chefe de RH? Pode. Pode ser a minha ouvidoria? Sem dúvida alguma. Pode ser o meu chefe de compliance? Também, sem problema algum. Então, assim, o encarregado, infelizmente, até a gente ter um posicionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que não existe, mas não há, né? Até a gente ter uma posição da Autoridade Nacional, infelizmente, todos que controlam dados, todos os agentes de tratamento têm que ter a indicação de um encarregado, que pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, pode ser interna ao organismo, à estrutura, né, profissional em que se atua, em que se trata os dados, ou pode ser externa. Tá? Existe todo um mercado gigantesco, e esse sim, lícito, legítimo, que eu apoio, de formação de consultorias e contratação de escritórios de advocacia como encarregados, como se fosse uma terceirização da função de encarregado, retirando essa função, né, de dentro da empresa e passando por um terceiro.
Eu, particularmente, não acho adequado por um único motivo, porque o encarregado é um sujeito que tem que conhecer os procedimentos internos daquele, né, do agente de tratamento de dados, perfeitamente. E, eventualmente, um terceiro estranho àquela relação, né, aquele conhecimento do ciclo de vida dos dados, não vai ter essa compreensão. Então, o que tem acontecido hoje muito, muito naturalmente é que as ouvidorias têm tomado o local, né, tomado a função de encarregado nas grandes empresas. Agora, no escritório, vamos ver o que a autoridade vai dizer. De repente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode estabelecer uma limitação temporal. Pode dizer o seguinte, olha, você, pequena empresa, pequena sociedade, e aí vai ter que ter um critério mínimo numa resolução, você pode ter indicação de um encarregado ad hoc, que a cada 5 anos faça um relatório e envie um relatório de conformidade com a lei para a autoridade. A gente não sabe como é que vai funcionar isso. Enquanto a autoridade não funciona, né, verdadeiramente, todos nós temos que ter a indicação de um encarregado, tá? Que pode ser, mais uma vez, um funcionário nosso ou alguém externo ou uma companhia dessas que a gente conhece que prestam serviços de conformidade. Ótimo, doutora. Só mais uma dúvida. O encarregado, ele pode ser responsabilizado penalmente, civilmente, alguma coisa nesse sentido? Ele tem alguma responsabilidade direta? Sem dúvida. A lei, não pela lei geral, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela vai falar de responsabilidade civil, lá no artigo 42, ela se refere especificamente ao agente de tratamento, não fala de encarregado, tá? Ela fala da responsabilização do controlador e do operador, expressamente o controlador ou o operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Então, do artigo 42 ao 45, que são os artigos que estão dentro dessa seção da responsabilidade e do ressarcimento de danos, eles não se referem ao encarregado. Mas o encarregado responde pela norma geral da responsabilidade civil, do dever de indenizar do Código Civil, e penalmente também, se ele tiver imputado a ele um determinado crime, né? Mas civilmente ele responde, agiu com culpa, causou um dano? Responde. Né? E o Ótimo, agir doutora. com culpa, no caso de encarregado, é fácil, viu? Porque você vai ter a culpa estabelecida através dos chamados padrões de conduta. E os padrões de conduta do encarregado, a baliza, né, o nivelamento vai estar lá em cima. Então, se o encarregado der uma escorregadinha de nada, de leve, aí ele já pode ser atribuído uma conduta culposa. Então, ou seja, para você ser encarregado, você tem que ganhar muito bem. É isso que eu digo. Tem que ganhar muito dinheiro. Fato. Doutora, muito obrigada, viu? Nada, Bruna. Gisele, pode fazer sua pergunta. Boa noite, obrigada, professora. Prazer estar mais próxima da senhora, já tive a oportunidade de ouvi-la tantas vezes. Por sinal, a responsabilidade civil, ou objetiva ou subjetiva, foi uma das lives mais bacanas que eu vi nesses tempos de pandemia. Te garanto que a gente se divertiu também. Olha, foi sensacional, sensacional. E espero poder fazer seu curso que vem proximamente aí, que vai ser, acho que, muito interessante para mim. Mas eu tenho uma preocupação, como uma advogada, do bloco Eu Mesma, né, que faz tudo. Eu também. Desde sempre, essa é a minha atividade há 30 anos, né, de advogada, autônoma, quase solitária, né? Agora, na pandemia, as lives me deixaram me sentir menos solitária, mas bastante solitária sempre. E me chama a atenção o seguinte, por exemplo, hoje nós tivemos vários advogados, a mídia tratou da primeira ação civil pública do MP do Distrito Federal para discutir a LGPD. O nome Dá até palpitação. Dá até palpitação mesmo. O nome da empresa, todos os dados da empresa,
todos os detalhes da ação foram propagados livremente por advogados, por pesquisadores de jurisprudência ou mesmo de meras sentenças interessantes. Outro dia eu também vi uma discussão, eu, como sou agora uma estudante de direito médico, esses dados sensíveis são muito preocupantes e costuma-se falar, quando se fala em bioética, quando se fala em direito médico, é muito difícil para que a gente chegue a uma determinada informação a total anonimização. As pessoas são identificáveis naquelas circunstâncias. Por exemplo, nós temos 3, 4 ações que permitem a quebra de sigilo na reprodução assistida entre irmãs. Então, assim, as pessoas vão se identificar quando lerem informações sobre isso. Também vejo preocupações do próprio judiciário, que já trata tantas informações, documentos que também não são publicizados, quer dizer, toda essa coisa do processo eletrônico abriu um leque absurdo. Que preocupação a gente tem que ter nesse contexto? Um mero consentimento para que a gente use essas informações que vão me fazer me reconhecer e fazer terceiros me reconhecerem é o suficiente para que eu, por exemplo, não possa divulgar sucessos, conquistas em determinadas ações judiciais, mesmo tentando anonimizar alguns dados, as pessoas vão se identificar. Como que eu trato isso? Porque às vezes é o resultado do exercício da minha própria condição de profissional. Se eu sou um mero consultor, então, como que eu posso publicizar sem fazer um marketing que não seja legítimo e, além de tudo, proteger os dados? Gisele, essa pergunta de $1 milhão, né? Se eu soubesse, eu já estava milionária. Ai, é tão difícil. A resposta. É muito difícil. Bom, a primeira questão que eu acho que é mais importante, né? Acho que é uma questão prévia, é a gente lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados não tutela, não é aplicada aos dados anônimos, né? Porque, sim, afinal de contas, né, o dado pessoal é aquele que identifica ou gera a possibilidade de identificação. Por uma questão assim, de já ter trabalhado na área de tecnologia, eu não acredito em anonimização completa. Eu já ouvi isso. De técnicos, mas não existe. Por quê? Até por uma questão assim que eu acho que é um pouco evidente, né? A tecnologia, ela avança, né? Os sistemas, né? A capacidade de processamento de dados e de sistemas, né? De conhecimento, desenvolvimento de sistemas é tão gigantesca que quando você consegue desenvolver um sistema que verdadeiramente anonimiza os dados, está vindo um sujeito de 14 anos com espinha na cara, um hacker, né, que vai desenvolver um sistema de engenharia reversa que vai acabar com esse sistema de anonimização. Então, assim, eu tenho um certo pé atrás com quem diz que os dados são anônimos, né? Mas, dito isso, né, eu vou partir para uma outra ponderação que você fez em relação ao consentimento, né? Então, assim, dados anônimos para mim não existem. Existem dados pseudo-anônimos, mas anônimos não, né? A possibilidade da gente trabalhar com anonimidade completa, para mim, é algo que é quase ficção científica. Tá? Mas aí você tocou num ponto que é importante, que a gente tem que se referir o tempo todo, o consentimento. Existe, hoje, um mito do consentimento. Né? Quem fala muito bem sobre isso é o Danilo Doneda, aí de São Paulo, Bruno Bione. Conheço. Eles dois, eles batem nessa tecla o tempo todo e eu bato também. Não se pode colocar o peso das decisões relacionadas a tratamento de dados em cima do titular de dados. Porque o titular de dados, muito semelhantemente ao consumidor, eu faço essa equiparação porque é uma equiparação evidente, né? O titular de dados, ele tem uma deficiência, ele tem uma hipossuficiência ali, informativa, né? É o que a gente chama de assimetria informacional. Ele não sabe como
como é a base de dados, como os dados são mantidos, o que é feito verdadeiramente desses dados. Então, exemplo banal, qualquer aplicativo que você baixa hoje na internet, você tem a capacidade de consentir com um clique de um botão. Esse clique de um botão, eu não posso presumir como sendo um consentimento, como você sabe no direito médico, e que é trazido para a Lei Geral de Proteção de Dados, informado, expresso, etc. Livre, esclarecido, todas essas qualificadoras que tem na relação médico-paciente no direito, trazido para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então tem um mito, né? Tem um mito do consentimento verdadeiramente. Ou seja, se a gente estiver diante de uma situação judicializada, né, em que o agente de tratamento diz, não, mas olha só, ele assinou aqui, está assinado aqui que ele consentiu. É bem provável que o juiz faça o que é permitido a ele pela Lei Geral de Proteção de Dados, inverter o ônus da prova, né, e mais, utilizar o argumento da simetria informacional para dizer, não, filho, esse consentimento não vale, né? Ele é inválido. Então, olha o problemão que a gente tem. Então, sim, eu não sei como responder a sua pergunta de uma forma mais completa. Eu queria ter uma resposta para você, mas, infelizmente, hoje no direito, a gente está preso a esses instrumentos, institutos arcaicos, vamos dizer assim, do consentimento, da manifestação de vontade, que para uma sociedade digital, tecnológica que a gente vive, pode ser considerado eventualmente uma falácia. Não serve de nada esse consentimento. Né? Então, quer dizer, você pega a possibilidade de identificação com o consentimento que é dado, mas não foi informado, e aí vira uma bola de neve e uma bomba relógio ao mesmo tempo. Não sei se eu te respondi, Gisele. Não, respondeu sim, e só uma ponderação. Muito obrigada pela assim, coragem e tanta clareza em falar sobre o DPO. Né? Isso aí você vai sempre encontrar. Eu não queria gastar os 5 mil e já estava achando que era fundamental fazer o curso, porque se fala tanto nisso e com tamanha desenvoltura, esse anglicismo até da palavra e tudo mais, isso se fala com tanta desenvoltura que eu estava me sentindo realmente jurássica de não procurar saber sobre isso. Então, assim, muito obrigada. Me tirou, eu continuo com muitas responsabilidades, mas me tirou um peso enorme das costas. Gisele, você não precisa de um curso de DPO de encarregado. Você precisa sentar, ler a lei todinha e entender a lei. Porque, no final das contas, assim, esses cursos funcionam, esses cursos na verdade, o próprio mercado está exigindo, né? Essas certificações Sim. todas, né? Criação de necessidades artificiais, né? Na verdade, Sim. Você não precisa. O que você precisa é ser um bom profissional que compreenda a lei e que saiba como utilizar a lei a seu favor e a favor do seu cliente. Fora falar com o próprio consumidor e aí é o próprio titular de dados, para que ele compreenda o que é dado, né? A gente chega dentro de um laboratório, assina um termo para tratamento de dados, junto com aquele do contraste, do exame, e junto com aquele que a gente quer que entregue em casa e aquele papelzinho do café com leite, a saída do exame de sangue. São todos o mesmo, são 5 papéis que entregam na sua mão. Aqui, o mesmo processo. Aqui a senhora pode deixar, eu vou tratar seus dados. Assim, a gente precisa de educação mesmo. A gente tem, eu acho que o grande problema que a gente tem a enfrentar é uma questão de aculturação e educação. Exato. Ou seja, criar uma cultura de proteção de dados no nosso país. Eu acho que não vai demorar tanto quanto foi no caso do consumidor. Eu acho que vai ser mais rápido, porque a discussão, né? A discussão social, né, o debate a respeito de dados hoje é tão evidente, né, e passa por todas as esferas sociais, que eu acho que esse processo de aculturação vai ser rápido, né, vai ser mais rápido do que a gente poderia imaginar. Vamos ver. Muito obrigada, viu? Nada. Um prazer enorme. Obrigada, OAB. Obrigada, viu, Mariana? Obrigada. Imagina, Gisele. Obrigada a você. Juliano, você quer ligar o seu microfone?
Não? Não tem problema. Não. Pergunta, professora Caitlin, em sua opinião, levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados, a responsabilidade civil do controlador tem natureza subjetiva ou objetiva? A Gisele vai responder essa por mim. Gente, Não consigo, não conseguiria. a Gisele participou do debate que Foi foi... sensacional. Pode pegar no YouTube, né? Quem quiser participar. Foi bárbaro, gente. Depois dei uma olhada, que realmente foi divertido. Para quem estava lá falando, né? Foi um evento que foi transmitido para quase 1000 pessoas e éramos 6 professores, cada um com uma opinião diferente. Foi um evento que foi organizado por nós, professores, que somos membros de um instituto de responsabilidade civil, e cada um pensando o que queria, com fundamentos suficientes argumentos suficientes para fundamentar de um lado ou de outro. Entendeu? Então, foi lindo. Então foi muito divertido. Mas eu acho que a subjetiva perdeu, minha impressão. A subjetiva perdeu, de lavada. A subjetiva perdeu. Perdeu de lavada. Mas foi um evento importante porque a gente teve professores do Nordeste, professores do Sul, professores do Sudeste. Então foi assim, foi um evento que foi realmente nacional e trouxe um engajamento acadêmico muito legal. Mas respondendo, é objetiva. Tá? Quem pensa que é subjetiva é a professora Gisela Sampaio da Cruz e a professora Rose Mello, que publicaram um artigo maravilhoso, isso eu preciso falar que é maravilhoso, apesar de eu discordar frontalmente delas, sobre responsabilidade civil, sobre tratamento de dados, num livro que foi organizado pelo professor Tepedino. Eu estou olhando aqui para a minha biblioteca, que está aqui em cima, não estou... A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Um livro foi organizado pelo professor Gustavo Tepedino, pela Ana Frazão e pela Milena Donato. Nesse livro tem o artigo, o único artigo que sustenta a responsabilidade subjetiva. Estou brincando, tem mais, mas assim, é o artigo que inaugura esse debate. E eu publiquei num livro que foi coordenado pelo professor Nelson Rosenwald, que está aqui também em algum lugar, em que eu sustentei que a responsabilidade é objetiva. Por que a responsabilidade é objetiva? Eu posso usar 2 argumentos. Eu posso usar o argumento de autoridade e posso usar o acadêmico, tá? O acadêmico, assim, o lógico, né? O lógico normativo. O argumento de autoridade é muito simples. O projeto de lei que foi levado, né? Que foi o que no final das contas foi votado, né? Que chamou para si os outros projetos de lei, o deputado Orlando Silva, que era relator do projeto, falou assim, a responsabilidade é objetiva. Objetiva baseada na teoria do risco. E aplica-se o artigo 927, parágrafo único, por meio do chamado diálogo das fontes. Está escrito isso. Depois, Mariana, se você me lembrar, eu mando para vocês essa referência. Está escrito. Ou seja, o homem que redigiu, que relatou o projeto de lei, sustenta isso. Então, quem sou eu na fila do pão para dizer que ele está errado? Começa por aí, esse é o argumento de autoridade. O segundo argumento de autoridade vem de 2 pessoas que foram diretamente implicadas na elaboração dos projetos de lei, que são os professores Laura Mendes e Danilo Doneda. E os 2, em conversas comigo, conversa de mesa de bar mesmo, né? Conversa de amigos, né? Eu falando com eles, falei, gente, aí, tá começando esse babado, tá todo mundo falando que é subjetivo. Para mim sempre foi objetivo. Mais 2 argumentos de autoridade que falaram, é objetiva, gente. É a mesma estrutura que a gente utilizou, que foi utilizada no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, a gente trouxe para a Lei Geral. Então, assim, por que a gente... Aí, mais uma vez, nós advogados, né? Eu sou acadêmica, eu escrevo o que eu quiser e corro o risco de nunca mais ter cliente por causa disso. Mas vocês, advogados, que não são acadêmicos, a gente tem que ponderar, né? Vantagens da gente sustentar a responsabilidade subjetiva do agente de tratamento, vantagens gigantescas, né? O titular de dados que teve violado um direito seu vai ter que provar que o sujeito fugiu a um padrão, né? Vai ter que provar que o agente de tratamento não seguiu determinados padrões de segurança, por exemplo, estabelecidos. Isso significa dizer que se o agente de tratamento, se o controlador
comprovar judicialmente que ele usa, né, um sistema de segurança e proteção de dados, que é o último biscoito do pacote, que é maravilhoso, ele vai ter excluído a responsabilidade, porque ele vai comprovar uma diligência extrema. No entanto, o dano aconteceu. E, no entanto, existe a causalidade. E aí você faz o que com esse sujeito que teve, de fato, um dano injusto? Nada. Dá tchau para ele e fala, sinto muito, seu dano não vai ser indenizado porque o agente, o controlador de dados não agiu com culpa. Então, esse é um problema. Então, para mim, respondendo muito diretamente, a responsabilidade ela é objetiva pela própria estrutura dos artigos 43, 44, 46. Né? O artigo 42 já de cara diz que vai haver responsabilidade civil em razão do exercício de atividade de tratamento de dados. Então, muito semelhantemente, né, a atividade habitualmente realizada no 927, parágrafo único, e diz lá, em violação à legislação de proteção de dados pessoais. Ora, violação não é dessa lei geral, violação de todo o ordenamento jurídico que se refere à proteção de dados pessoais. Né? Então, que violação é essa? É violação de princípios, por exemplo, é violação da legislação. A gente não está falando de regra, não violou um artigo de lei, está falando de princípios também. Né? Então, essa é o primeiro argumento da leitura só do artigo 42, da estrutura do artigo 42. Tá? O segundo argumento é que no artigo 43, que é o artigo das excludentes, os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem. Os 3 incisos são iguaizinhos os incisos do artigo 14, parágrafo 3º, e do 12, parágrafo 3º do CDC. Igual, sem tirar nem pôr. Não realizaram tratamento, não colocaram um produto no mercado. Embora tivessem realizado, não houve violação à legislação, então produziu, mas o produto não era defeituoso. Então, assim, em violação à legislação de proteção de dados, para a gente fazer uma correlação, seria mais ou menos o defeito do produto, guardadas as devidas proporções, né? E que o dano é decorrente de culpa exclusiva ou a culpa de terceiro. 3 excludentes de causalidade. Não tem excludente aqui de ilicitude, são excludentes de causalidade. Ou seja, não está se falando em nenhum momento aqui de culpa. E para terminar, o próprio artigo 44, né, que trata, né, do que a gente chama de legítima expectativa do titular de dados, né, a segurança que o titular de dados deve esperar, né, da atividade de tratamento de dados. Né? Mais uma vez, o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação. Objetivo. Ou não fornecer a segurança legitimamente esperada. Tá? Enfim, argumentos, o professor Rafael Dresch, a Gisele deve ter acompanhado isso, né? Ele tem, que é do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, ele tem um posicionamento que é um posicionamento híbrido, vamos dizer híbrido, assim. Eu sustento, o professor Marcos Erhard, o professor Guilherme Martins, a professora Cíntia Rosa, a gente sustenta que a responsabilidade objetiva. Eu e o Marcos Erhard, que é da Federal de Alagoas, sustentamos que é baseada no risco. E o Rafael Dresch sustenta que é uma responsabilidade qualificada, assim como a do CDC, que a do CDC seria qualificada pelo defeito do produto e da Lei Geral de Proteção de Dados na irregularidade do tratamento. Então, assim, eu não tenho dúvida que é objetivo, mas se eu sou advogada, eu vou lutar para ser subjetiva. Eu não posso mais fazer isso, que eu já publiquei de outra forma. Vocês têm argumentos para os dois. Perfeito, Juliana comentou aqui. Esclarecedor, de como de fato foi toda a apresentação da doutora até agora. Nós temos uma pergunta aqui da minha querida irmã Maria Clara. Vou tentar liberar o áudio dela. Vamos ver. Oi, estão me ouvindo? Sim. Certo. Bom, primeiramente queria agradecer pela excelente palestra da doutora, muito esclarecedora, excelente e realmente muito importante no momento, né? Na verdade, doutora, a senhora já respondeu a minha pergunta. A pergunta era que eu gostaria de entender como que funcionaria a análise da responsabilidade, né, das empresas que estão cumprindo com a lei
e de alguma forma elas têm esses dados pessoais dos titulares divulgados, mas sem existir culpa. Então, por exemplo, um ataque de hacker, né, onde não há culpa daquele controlador. Você me disse que você já respondeu diversas perguntas dizendo que a responsabilidade seria objetiva, mas você acredita que poderia existir, assim, nessa fiscalização, poderia existir uma redução das penalidades por essa questão da culpa? Que pergunta difícil. Outra pergunta difícil. Olha só, eu acho que é uma questão aqui, o hacker, né? É aquele que é sempre culpado pelas besteiras que são feitas. Né? A verdade é culpa do hacker, né? Cadê o hacker? Não sei, está na Rússia. Mas vejam, o artigo 43, Maria, eu acho que já responde a sua pergunta. Olha, os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiro. Então, esse hacker é o terceiro. Então, a gente teria a exclusão de responsabilidade do agente de tratamento, provando que o vazamento, o incidente de segurança, os danos causados, né, em decorrência de eventual incidente de segurança, podem ser causalmente atribuídos a um terceiro que não a atividade realizada. Agora, eu acho que essa questão, né, da identificação do vazamento, do incidente de segurança, ela tem que ser realizada de uma forma muito séria, muito restrita. Por quê? Incidente de segurança, qual é o critério que eu vou utilizar para dizer se o hacker era meu filho de 10 anos ou se era o Edward Snowden? É isso, né? Hacker existe. Eu posso entrar num sistema de segurança, eu posso entrar no sistema de segurança da OAB do Rio, porque eu tenho uma senha de acesso. Então, conseguir uma senha de acesso. A secretária do presidente me passou uma senha. Isso é um incidente de segurança. E eu não sou hacker. Mas existe uma culpa enfim, existe uma responsabilidade da OAB pelo incidente de segurança, sem dúvida alguma. Então, assim, a gente tem que relativizar um pouco, analisar com alguns filtros essa chamada excludente da conduta de terceiro, porque a gente vai ter que verificar os padrões de segurança que o agente de tratamento de dados estabelece na sua atividade, adota na sua atividade, né? Agora, de fato, se a gente fizer uma análise, né, dialógica, se a gente fizer esse diálogo de fontes, né, a gente pode aplicar perfeitamente o artigo 944, parágrafo único do Código Civil, que estabelece 942, parágrafo único. Olha, eu não sei nem mais nada do Código Civil, que tristeza. Fico só na lei geral e esqueço. É o artigo que trata da possibilidade de redução equitativa do valor da indenização se a gente tem uma desproporção entre a conduta do agente, culpinha, né, e o dano e a gravidade do dano que foi ocasionado. Tá? Então, nesse caso, eu acho que a gente poderia ter esse filtro, né, também aplicado na Lei Geral de Proteção de Dados. Né? 944, professora. 944, parágrafo único. Né? Então, a gente tem... Obrigada, querida. Então, a gente tem aí um argumento, né, suficiente, necessário, dialógico, né, de outras fontes, que estabelece a possibilidade da redução equitativa da indenização se chegar à conclusão de que a conduta de terceiro, se não exclui integralmente a responsabilidade, poderia gerar uma diminuição do valor a ser indenizado. Mas isso eu estou pensando aqui agora, né? Não sei, é algo a se amadurecer. Certo, muito obrigada pelo esclarecimento. Nada. Caitlin, podemos fazer uma última pergunta? Podemos, sem Bruna, problema. vai lá. Pode abrir seu microfone. Oi, doutora, novamente. Oi, Bruna. Na verdade, a pergunta que eu queria fazer agora, ela não é relacionada ao exercício da advocacia em si, mas eu queria saber a relação
entre o tratamento de dados, aliás, entre a LGPD e o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Uma vez que hoje em dia a grande maioria dos adolescentes e crianças, eles acabam jogando online, e daí é como a doutora falou, né? Tem um cliquezinho e já está online, já está funcionando. Eu queria saber se a doutora poderia fazer um paralelo assim entre o ECA e a LGPD e a aplicabilidade em si. A gente tem... Ótima pergunta, Bruna, porque a Lei Geral de Proteção de Dados tem um artigo específico para tratamento de dados de criança e adolescente, que é o artigo 14. Tá? E aí, a medida que é utilizada, né, para avaliar a proporcionalidade no tratamento de dados de criança e adolescente é o melhor interesse. Né? É o princípio do melhor interesse, que é o princípio previsto constitucionalmente, no ECA, enfim, no próprio Código Civil. Então, o artigo 14 diz que o tratamento de dados pessoais de criança e adolescente deverá ser realizado em seu melhor interesse. Então, para, né, com a finalidade de... O melhor interesse é da criança, não é do controlador. É da criança, né? Então, aí, enfim, tem uma série de regras relacionadas à representação, consentimento específico, destacado, que deve ser realizado pelos pais. Mais uma vez, um problema do mito do consentimento, né? Meu filho acabou de chegar aqui para mim e pedir para baixar um aplicativo no celular. Sabe qual foi o meu consentimento? Meu dedo. Ainda tem isso, né? Quem trabalha com proteção de dados não está nem aí para os seus próprios dados, né? Porque a gente já sabe que é irreversível mesmo, inescapável. Então, foi lá, meu dedo, dado sensibilíssimo meu, né? Minha digital. Assim, mais uma vez o mito do consentimento, mas aí a gente tem, né, um tratamento, enfim, que teoricamente você tem a atuação do pai representando, né, o filho no seu melhor interesse, né? A grande questão em relação ao tratamento de dados de crianças, né, acho que o grande problema que vai se dar é em relação ao armazenamento, né? Ou seja, como se dá o armazenamento dos dados dessas crianças? Não, a coleta em si já é um problemão, né? Mas o armazenamento, ele vai ser um problema maior ainda, porque essa criança vai se tornar um adulto. E aí, como é que funciona esse consentimento original? Ele vai ter que ser um consentimento que tem que ser concedido novamente, né? E, enfim, outras questões relacionadas à necessidade, né? O parágrafo 4º eu acho muito importante do artigo 14, que ele diz que os controladores não podem, não devem, né, condicionar a participação dessas crianças, né, ou dos titulares, né, de dados, né, que são as crianças e adolescentes, em jogos, aplicações de internet, outras atividades fornecendo informações pessoais, além das estritamente necessárias às atividades. Então, o que é um dado de criança que é estritamente necessário para a atividade de um jogo? Nenhum. Idade? De repente, a idade. Não precisa meu nome, não precisa da minha imagem, não precisa de um dado biométrico de qualquer natureza, né? Então, essas questões, né? Então, a gente tem que pensar nisso, na minimização dos dados que são coletados, né? E a finalidade, para que está se coletando esse dado? Para que você quer saber a informação do meu filho? Para que finalidade? E se essa informação é, de fato, relevante para atingir essa finalidade? Então, esse é um assunto que ele é muito preocupante. Existem estudos no livro que a Mariana já comentou, eu também, que eu coordenei, tem um artigo excepcional da professora Chiara de Tefé, em que ela faz uma análise do artigo 14, né, dos limites para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, e é isso, a baliza é o melhor interesse. O melhor interesse da criança, não do controlador. Muito obrigada, viu, doutora? Nada. Diante dessa última resposta, eu encerro o nosso evento. Pediria apenas que o pessoal ligasse a câmera para as nossas fotos. Isso mesmo, todo mundo ligando
Sua câmera aí. Depois me manda essa foto, Mariana. Mandarei, pode deixar, professora. Vou ter que tirar 2 fotos diferentes, porque estão em páginas diferentes, tá bom? Vamos lá, todo mundo sorrindo. Primeira. Agora, peraí, deixa eu salvar. Tá todo mundo dando consentimento aqui, né? Eu ia falar isso agora. Cadê o termo de consentimento informado? Mas tudo bem. Cadê digital? Vamos lá, segunda foto. Aê, pessoal, muito obrigada. Professora, não tenho nem palavras para agradecer a senhora. Fantástico, extremamente esclarecedor. Eu acho que trouxe aqui perfeitamente a teoria, a prática, a lei, tudo que a gente precisava. Muito obrigada mesmo. Um prazer imenso recebê-la. Espero que essa quarentena acabe mais brevemente possível e a gente possa recebê-la aqui também pessoalmente. Com o maior prazer. Toda vez que você me convidar, Mariana, Tati, estarei aí com vocês para discutir essas e outras questões. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Uma excelente noite a todos. Obrigada pela participação. Tchau. E nos Obrigada. Para falarmos de holdings familiares com a professora Simone Tassinari, hein? Excelente tema. Maravilhoso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.